Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 5, versículo 5. Mateus 5, 5. Nós estamos numa série das bem-aventuranças, temos estudado cada uma delas em cada domingo de manhã. Já passamos pelas duas primeiras, que dizem: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E hoje nós veremos a terceira bem-aventurança, que nos diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5, versículo 5. Falem junto comigo, por favor. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Pai querido, nós pedimos que o Senhor nos ensine nesta manhã. Ensina-nos a respeito da verdadeira mansidão. Ensina-nos a respeito dessa característica que foi tão clara no nosso Salvador, no nosso Senhor Jesus Cristo. Ensina-nos, ó Deus, a sermos pessoas mansas. É fato, ó Deus, que essa não é uma característica exaltada na nossa sociedade contemporânea. Mas nós te pedimos que o Senhor abra os nossos olhos e que o Senhor nos dê a graça da mansidão, no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje de manhã eu estava dando uma olhada em alguns provérbios, em alguns ditos, algumas citações que estão por aí nos livros, e eu gostaria de compartilhar algumas com vocês. E eu peço que você pense sinceramente se você concorda ou se você discorda das seguintes afirmações. Primeira delas: quem parte e reparte não fica com a melhor parte, ou é tolo ou não tem arte. Quantos de vocês já conheciam esse ditado brasileiro? Não? Uau, eu já tinha ouvido esse ditado algumas vezes. Quem parte e reparte e não fica com a melhor parte, ou é bobo ou não tem arte. E é claro que isso normalmente é dito num contexto no qual as pessoas estão te incentivando a levar alguma vantagem. Uma outra palavra, um outro dito que eu encontrei por aí foi: se você não tem um lugar à mesa, então é porque você está no cardápio. Se você não tem um lugar à mesa, então é porque você está no cardápio. O que você pensa quando você ouve um negócio desse? Talvez você seja um daqueles que diz: é verdade, eu preciso tomar o meu lugar à mesa, eu preciso conquistar o meu lugar à mesa, porque eu não quero estar no cardápio de ninguém. Outra citação: nunca desista, nunca se explique, faça o trabalho e deixe que os outros chorem, que os outros uivem. Frases coach, não é? Frases dessa teologia coaching, frases de autoajuda, frases de autoafirmação que enchem as redes sociais e livros que são best-sellers muito vendidos. Olha essa outra: as melhores dádivas nunca são dadas, são reivindicadas. E aí então as pessoas ouvem ou leem coisas desse tipo e tomam uma decisão: eu vou conquistar o meu lugar ao sol, eu não vou deixar que ninguém me pise, porque eu não sou capacho de ninguém, eu vou de fato conquistar a minha posição. Afinal, se eu não me amar, quem é que vai me amar, não é verdade? E essas coisas estão por aí. E essas coisas estão enchendo os livros e as placas e os muros das redes sociais, e muitos crentes estão comprando essas filosofias, essas pseudo-filosofias, como se fossem verdades. Mas notem que isso não é novo. Lendo o comentário de Calvino a respeito do nosso texto, Calvino cita um provérbio da sua época, que ele qualifica como um provérbio diabólico. O provérbio dizia assim: devemos uivar com os lobos, pois os lobos devorarão imediatamente aqueles que se fazem como ovelhas. Repito: devemos uivar junto com os lobos,
porque os lobos devoram imediatamente aqueles que se comportam como ovelhas. E essas coisas, então, desde o século XVI, são passadas como sendo verdades, como sendo grandes palavras, grandes pepitas de sabedoria, que as pessoas então devem seguir e devem assumir como filosofia de vida. E eu gostaria de perguntar sinceramente a você, ou que você pensasse sinceramente consigo mesmo: será que você já não comprou algumas dessas coisas? De maneira muito sincera, fazendo uma análise das suas atitudes durante a semana, suas atitudes na sua família, suas atitudes no seu emprego, as suas atitudes quando você tem que trabalhar em grupo, seja na escola, seja no trabalho, seja na faculdade. Pensando nas suas atitudes, será que você já não comprou algumas dessas coisas? Que você de fato tem que se reafirmar, que você de fato tem que ter uma postura mais assertiva. Essa é uma das palavras da moda, não é verdade? Nós temos que ser mais assertivos. Assertivo é um conceito que tomou o lugar do conceito de agressividade. Antigamente, quando nós vivíamos numa sociedade mais machista, o conceito de... O que eu acabei de usar? Assertividade, mas eu falei um outro. Agressividade. Antigamente, quando a sociedade era mais machista, o conceito de agressividade era um conceito bastante falado, bastante defendido. Com a vinda do feminismo, com o movimento feminista, então o conceito de agressividade, ele está se tornando cada vez mais negativo socialmente. Ele foi positivo, agora ele é cada vez mais negativo, e o que veio em lugar dele é o conceito da assertividade. O que é a assertividade? É quando você, sem violência, mostra para todo mundo quem você é, sem necessidade de apelar para a agressividade, mas você com muita firmeza, com muita resolução, sem fazer mal para os outros, você mostra que o seu valor, você mostra a sua opinião, e você mostra quem é você. E de novo, talvez você esteja ouvindo essas coisas e você no fundo concorda com essas filosofias. Talvez você venha há alguns anos construindo a sua vida de fato com base nessas coisas, e até parece que elas dão certo de vez em quando. Mas contrário a tudo isso, meus irmãos, contrário a tudo isso, o teu Senhor, o teu Salvador, o amado das nossas almas, Ele disse: bem-aventurados os mansos, porque são estes que herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, não os assertivos, não os que são seguros de si, não os que bocam a boca no trombone, não aqueles que mostram a sua opinião, não aqueles que não dizem perdão, não aqueles que se fazem respeitar, mas bem-aventurados são os mansos. O que é mansidão? Já que são bem-aventurados os mansos, então nós precisamos entender este conceito. O que é a mansidão? Eu tenho algumas citações aqui de estudiosos. Um define mansidão como tranquilidade, paciência, gentileza, resiliência, humildade, graça, não violência, pacifismo. Várias dessas características às vezes bem faladas na sociedade, mas na prática muitas vezes desprezadas. Agostinho, o grande Agostinho, lá do passado, disse: os mansos são aqueles que não lutam contra o mal que lhes é feito e não dão lugar ao mal, mas eles vencem o mal com o bem. Isso que é ser manso. Ser manso é sofrer o mal de maneira pacífica. Ser manso é não botar a boca no trombone quando você é passado para trás. Ser manso é sair perdendo e não reivindicar necessariamente os seus direitos. Outro pai da igreja, Ambrósio, disse o seguinte: amacie, portanto, o seu temperamento, de forma que você não se ire, ou no mínimo que você se ire, mas não peque. É algo nobre dominar a paixão por meio da razão.
Não é menor virtude dominar a ira do que estar totalmente sem ira, visto que a primeira é considerada um sinal dos fracos e a segunda, uma mente forte. Então vejam que nas palavras de Ambrósio, ser manso não significa você ser necessariamente uma pessoa de temperamento naturalmente manso. Ser manso não significa ser fraco, mas significa ser forte o suficiente para dominar a ira que quer tomar conta de todo o seu ser. Calvino, de novo, ele diz assim: por manso, ele quer dizer pessoas de uma disposição mansa, tranquila, gentil, pessoas que não são facilmente provocadas por injúrias, que não se ofendem rapidamente, mas estão preparadas para sofrer qualquer coisa, em vez de agir de maneira semelhante ao ímpio. Você sabe sofrer? Você sabe ser injuriado? Você sabe sair perdendo e manter-se manso? Também não é a atitude daquele que fica quieto, mas que por dentro está se roendo de ódio. Não é isso que é mansidão. Não é a atitude falsa de sorrir quando estão te passando para trás e você está sorrindo por fora, mas louco por dentro. Não é a atitude de ficar remoendo aquilo com ira amargurada, ira que vai criando as suas raízes no seu coração e uma hora ou outra explode de alguma forma, seja numa depressão, seja numa ansiedade, seja numa gritaria, seja em xingamentos. Não é esse tipo de mansidão. A palavra está falando sobre a verdadeira mansidão. Você ser lesado e você tomar uma decisão de que você vai deixar isso nas mãos do Senhor, e você não vai lutar pelos seus próprios direitos, mas você vai entregar o caso nas mãos daquele que julga retamente. Isso é mansidão. Um outro estudioso do Novo Testamento, ele diz assim: mansidão é outra palavra para se auto-apagar. Olha que interessante. Não devemos perder o ponto de que em todas as 3 primeiras bem-aventuranças, a verdade declarada é que o seguidor de Jesus não insiste agressivamente em seus próprios direitos, mas demonstra humildade genuína. Mansidão não deve ser confundida com fraqueza. O manso não é submisso porque lhe falta recurso ou outra coisa. Mansidão é muito compatível com grande força e habilidade, na medida em que os homens medem força, mas qualquer força ou fraqueza que a pessoa mansa tem são acompanhadas por humildade e genuína dependência de Deus. A verdadeira mansidão é uma qualidade do forte. Ou seja, mansidão não é ficar quieto porque você não tem recursos para brigar. Mansidão não é ficar quieto porque se você brigar você vai sair perdendo. Mansidão não é ficar quieto porque você tem vergonha. Mansidão não é ficar quieto porque você pegou aquela situação do oprimido que já não tem mais outro recurso, já não tem mais outra coisa para fazer. Mansidão é uma qualidade dos fortes. É a decisão de não agir quando você poderia agir. É a decisão de não reivindicar os seus direitos quando você poderia fazê-lo. É a decisão de não gritar, não brigar, não estabefiar, não destruir, quando você teria poder para fazer isso, mas você abre mão de fazê-lo. Você decide sofrer o dano. Paulo, certa feita, disse isso para uma das suas igrejas, que era triste o fato de que estavam havendo cismas, divisões naquela igreja, porque eles deveriam optar por sofrer o dano, ao invés de brigar. Pense a respeito disso dentro do teu casamento. Quantas brigas vocês poderiam ter evitado? Quantas discussões poderiam ter sido evitadas? Quantas lutas poderiam ter sido evitadas se vocês agissem com mansidão, em vez de raiva de quem quer reivindicar os seus próprios direitos? A palavra branda desvia a ira. É uma das verdades da palavra de Deus. A palavra manso pode significar ausência de pretensão, como lá em 1 Pedro 3,14, 3,4, 14 e 15, mas geralmente significa gentileza e o autocontrole que vem a partir da gentileza.
No mundo greco-romano, o conceito de mansidão não era muito valorizado. O mundo greco-romano valorizava a humildade nos fortes. Então, um rei, quando ele era humilde, isso era bem visto. Um filósofo, alguém respeitado na sociedade, quando era humilde, era bem visto. Mas essa característica da mansidão era considerada uma característica dos escravos. Era considerada a mesma coisa que servilidade. É a docilidade de quem não pode fazer mais nada e de quem tem que me servir, porque senão eu destruo a vida dele. Então, no mundo greco-romano, essa não era uma característica exaltada. A mansidão não era uma das características. Aliás, ela era considerada não uma virtude, mas sim um vício. Algo ruim. Mas Jesus Cristo, contra toda aquela cultura e todas as demais culturas que se seguiram àquela, Jesus Cristo nos convoca e nos ensina: bem-aventurados os mansos. Você será mais feliz, você será mais abençoado por Deus, você será mais cuidado pelo Senhor do universo, à medida que você decidir ser manso. É claro que isso é mais difícil para uns do que para outros. Alguns foram criados por Deus de tal forma que eles têm uma facilidade muito grande de não serem mansos. Isso não é uma desculpa. Ainda assim você é chamado pelo Senhor do universo para ser manso. Ah, mas eu tenho um pavio curto. Então dê um jeito de alongar o seu pavio. Ah, mas esse é o meu temperamento. Então permita que Cristo mude o seu temperamento. Ah, mas assim eram os meus pais, ou o meu pai ou a minha mãe eram assim. Então quebre esse padrão de idolatria e de pecado da sua casa e vire alguma coisa diferente disso, porque o teu Senhor te chamou para ser manso. E Jesus foi manso. Jesus não está nos falando para fazer alguma coisa que Ele mesmo não cumprisse. Pelo contrário, nós lemos em Mateus 11, 29, por exemplo, o próprio Senhor dizendo assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. De tal maneira que os guardas vêm prender Jesus na calada da noite, de maneira injusta, de maneira espúria. O Filho de Deus está ali, sendo traído com um beijo, sendo escorraçado, preso, maltratado. E então os seus seguidores tomam as suas espadas e dizem: nós devemos te defender, Jesus. Guarda a tua espada na bainha. Você acha que eu não podia pedir ao Pai? Ele mandaria legiões de anjos para cuidar de mim. Jesus abriu mão de defender-se. Ele poderia ter pedido, ele poderia com uma palavra ter destruído. Aliás, ele deu uma mostrinha disso, não é? Quando os guardas vêm prendê-lo: quem é o Jesus que a gente veio prender? Eu sou. Brrr, todos eles caem. Ele mostra um pouquinho do poder, mas ao mesmo tempo ele mansamente vai com eles, e como um cordeiro mudo levado ao matadouro, ele não abriu a sua boca. Ele optou por isso, irmãos. Ele não foi constrangido de fora para dentro. Ele não era um fraco que não tinha outra maneira de agir. Ele não era alguém que não tivesse recursos naquele momento. Ele é o Senhor do universo. Ele poderia ter destruído todos os seus inimigos com um só piscar de olhos, mas ele não quis fazê-lo. Ele optou por ser manso. Mesma coisa é citada em Mateus 21, 5, citando Zacarias 9, 9, Mateus diz assim: digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta, e num jumentinho, cria de animal de carga. Essa palavra traduzida como humilde aqui é a mesma palavra que aparece: bem-aventurados os mansos. Ele veio mansamente. Qual é a bênção que Jesus então promete para aqueles que são mansos? É a coisa mais maravilhosa.
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Isso é totalmente contracultural. Porque normalmente, quem é que nós pensamos que são as pessoas que serão donas de tudo e que herdarão a terra? São os fortes, são aqueles que têm poder, são aqueles que reivindicam os seus direitos ou que tomam posse daquilo que eles não têm direitos. São os déspotas, são os poderosos, são os ricos, são os famosos, são as pessoas que detêm grande poder. Nós achamos que normalmente esses é que serão donos da terra. E enquanto Jesus não vem, é mais ou menos assim mesmo. Mas, irmãos, é um passo de fé acreditar que, na verdade, os mansos é que herdarão a terra. De maneira que por aí os poderosos se digladiam e lutam entre si para conquistarem grandes porções de terra. Enquanto isso, o crente, seguidor de Jesus, discípulo do Mestre, ele fica olhando toda essa briga de longe. Quando desafiado, ele diz sim, Senhor. Ele mantém sua mansidão. Ele não reivindica os seus direitos e mesmo quando lesado, por vezes ele opta por sair perdendo. Mas aqui no fundo da cabeça ele sabe, vocês estão fazendo tudo isso, mas no final a terra será minha. No final, eu é que serei um dos donos da terra. Porque o meu Senhor me prometeu. Então pode brigar. Fica aí brigando, fiquem aí se estabefiando, fiquem aí lançando mísseis, fazendo grandes testes com novas armas, armas nucleares e outras coisas do tipo. No final, a terra pertencerá aos mansos. Um outro estudioso falando sobre isso, ele diz o seguinte, aliás, isso é Calvino de novo, ele diz o seguinte: eu sugeriria primeiro isso para ser considerado, que as pessoas ferozes, elas perturbam o seu próprio descanso. Enquanto elas levam uma vida tão cheia de coisas, atribulada, embora eles sejam 100 vezes senhores da terra, enquanto eles possuem todas as coisas, eles certamente não possuem nada. Pois os filhos de Deus, por outro lado, eu respondo, aqueles que, embora não plantem o seu pé naquilo que eles podem chamar de seu, eles aproveitam uma residência tranquila na terra. E essa não é uma possessão imaginária, pois eles sabem que a terra na qual eles habitam será concedida a eles por Deus. Além disso, a mão de Deus vem em sua direção para protegê-los da violência e da fúria dos homens ímpios. A palavra de Calvino é muito sábia. O que ele está dizendo é que mesmo o ímpio, cheio de posses nessa terra, ele não tem paz. Enquanto, por outro lado, o crente maduro, o crente manso, mesmo sem posses, ele está em paz. Até porque ele sabe que no final das contas, a terra é dele. Porque os mansos são aqueles que herdarão a terra. Existe uma passagem em Gênesis que nós vemos Isaac cavando poços. E aí ele ia num lugar e cavava um poço, e durante a noite vinham os inimigos e enchiam aquele poço, destruíam o poço. Ele ia para outro lugar, cavava um poço, achava água, e gente, isso dá trabalho. Hoje em dia existem sondas profissionais para fazer esse tipo de trabalho. Naquela época eles faziam com pá. E ele cavava mais um poço e vinham os inimigos e preenchiam os poços. Isso aconteceu várias vezes, até que ele foi para tão longe que os inimigos não atrapalharam mais e ali ele ficou. E ali ele prosperou. Deus o abençoou de maneira impressionante. Então os seus inimigos vieram até ele e quiseram fazer um acordo de paz. E sabe o que Isaac fez? Fez um acordo de paz. Porque ele era manso. Ele não tacou na cara deles, ele até falou que eles erraram ao fazer aquelas coisas. Mas depois ele celebrou com eles, fez uma festa, e vamos ficar em paz.
Ele poderia ter declarado uma guerra, ele poderia ter destruído. Naquele momento, a sua família, os seus escravos já eram muito numerosos, mas ele não reivindicou. Sabe por quê? Porque tanto Abraão, quanto Isaac, quanto Jacó, eles sabiam que aquela terra na qual eles andavam ainda não pertencia a eles, mas no futuro seria deles com certeza, porque Deus tinha prometido. E essa é a mesma situação nossa. Nós hoje somos peregrinos numa terra que será nossa. Então a gente pode ficar tranquilo. Nós não precisamos lutar pelos nossos direitos. Nós temos um Deus que luta pelos nossos direitos. Não precisamos reivindicar, não precisamos ficar bravos, não. O Senhor garantirá aquilo que deve ser nosso. O Salmo 37 é um salmo que fala a respeito dessa verdade. Eu gostaria de encerrar lendo o Salmo de número 37. Vejam só o que Deus diz no Salmo 37, prestem bastante atenção, porque isso é uma descrição de quem é manso. O que é ser manso? O Salmo diz assim: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva, como a grama, e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e terão abundância, terão alegria na abundância de paz. Os ímpios fazem plano contra os justos e contra eles rangem os dentes. O Senhor dá risada dos ímpios, pois vê que o dia deles está chegando. Os ímpios puxam da espada e preparam o arco para abater os pobres e necessitados, para matar os que trilham o reto caminho. Mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanece para sempre. Não serão envergonhados nos tempos difíceis e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão. E os inimigos do Senhor serão como as mais belas pastagens, desaparecerão como desaparece a fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa, possuirão a terra, e serão exterminados aquele a quem ele amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Afaste-se do mal, pratique o bem, e a sua morada será perpétua, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra. Terceira ou quarta vez que ele fala quem é que vai herdar a terra, e nela habitarão para sempre. Da boca do justo procede sabedoria, sua língua fala o que é justo, no coração ele tem a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo, procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas mãos do perverso, nem o condenará quando for julgado. Espere no Senhor e ande nos seus caminhos, e Ele o exaltará para que você herde
a terra. Você verá quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente expandir-se como o cedro do Líbano. Passei e eis que havia desaparecido. Procurei-o e já não foi encontrado. Observe aquele que é íntegro e reto, porque o futuro dele será de paz. Quanto aos transgressores, serão todos destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada, mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles em tempo de angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Essa é uma ode dos calmos, dos mansos, dos tranquilos. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos mansos, que correm junto ao Senhor. Aqueles que herdarão a terra não são os grandes generais dos exércitos, mas são aqueles que se entregarem nas mãos do Senhor, que luta as suas batalhas. O reino inaugurado de Deus, diz um estudioso, vai resultar eventualmente em discípulos humildes herdando a terra e não arrogantes tiranos. De que lado que você está? Você é mais parecido com um arrogante tirano ou com um manso? Você é mais parecido com Herodes ou com Jesus? Você é mais parecido com os déspotas que impõem o seu direito ou com as pessoas que brigam até ver a sua vontade estabelecida? Ou você sabe perder? Sabe ser passado para trás? Sabe aguentar firme? Como Davi, que foi enxovalhado enquanto fugia do seu lar, um homem gritando, xingando, falando milhares de coisas contra ele. Aí um dos soldados de Davi chega para ele e diz assim: você quer que eu mate esse cara? Davi fala: não. Se o Senhor colocou ele para fazer isso, talvez é porque eu esteja merecendo. E quem sabe Deus não vai ver essa situação e vai ter compaixão de mim por causa disso. Deixa que ele fale. Meu próprio filho se voltou contra mim, eu vou fazer o mal para ele. Eu e você precisamos aprender a mansidão. A verdadeira mansidão. A capacidade de segurar os seus próprios sentimentos de autojustiça e de estabelecer a nossa própria vontade. E nos entregarmos nas mãos daquele que julga retamente. Vamos orar. Pai querido, não é uma qualidade natural em nós sermos mansos desse jeito que a Tua palavra nos propõe. Alguns de nós têm a tendência de esbravejarem, espernearem, gritarem, xingarem, quererem estabelecer os seus direitos por meio da força e da imposição. Outros têm uma característica mais quieta, de guardarem amargura, de serem passados para trás e ficarem carregando esse peso o resto da vida. E por vezes caírem em profunda ansiedade, em profunda depressão, em profunda amargura, em estratagemas para punir aqueles que lhes estão fazendo mal, ainda que de maneira velada. Pai, nós não temos uma tendência natural à mansidão. Nós temos uma tendência pecaminosa, natural ao egoísmo. E a estabelecermos a nossa própria vontade, seja por meio da força, seja por meio da manipulação. Mas, querido Deus, nós queremos aprender a ser como Jesus. Pai, ajuda-nos a aprender a tomar sobre nós o jugo de Jesus, porque Ele foi manso e humilde de coração. Ajuda-nos a seguir o nosso Mestre, confiando plenamente, Deus,
de que nós não precisamos lutar as nossas próprias lutas, porque nós temos o Senhor dos Exércitos como nosso Deus. E Ele prometeu que Ele nos dará a terra. Assim, ó Deus, que sejamos mansos, para a glória do Teu nome, para a expansão do Teu reino, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Recebei a bênção. E a paz de Deus, que excede todo entendimento e compreensão, que esta paz guarde os vossos corações, mentes e sentimentos no amor de Deus, o nosso Pai, e no conhecimento de seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a bênção, a paz e a doce companhia da Trindade excelsa e onipotente, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sejam convosco e permaneçam convosco até aquele dia em que os mansos herdarão a terra, para a glória de Deus, em Cristo. Amém.